Então vamos lá, testando aqui a câmera para nossa live de hoje, que a gente vai falar sobre relacionamentos. Vamos esperar o pessoal entrar. Muito bom. Vou travar aqui o tema, relacionamentos interpessoais. Alessandro, bem-vindo, querido. Tudo bem? Simone, Si, beijo. Nick, bem-vinda, querida. Interpessoais. Estou só travando aqui o tema da live. Ótimo. Fixar comentário. Olha, aprendi a fixar comentário, gente. O Walter entrou, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Ótimo, eu vou convidar o Walter. O tema hoje da nossa live, então... Tá, tudo bem, querida? O tema da nossa live, então, é relacionamentos interpessoais e como é que os relacionamentos afetam aí o nosso desempenho e a nossa vida, seja ela pessoal ou profissional. Muito bom, muito bem. Walter tá na área? Boa, boa. Walter, pede para participar aqui, então, já que você já está na live. Matheus, bem-vindo. Boa. Pessoal, quem quiser compartilhar aí a live para as pessoas que precisam saber mais sobre relacionamentos, né, e como é que isso influencia a gente no ambiente de trabalho, compartilhem. Eu estou compartilhando agora com algumas pessoas. Muito bom. Ótimo. Ju, não acredito! Olha que legal. Bem-vinda. Luísa. Boa. A Júlia tá aí, ó. Pronto, o Walter agora já foi convidado, tá entrando aqui na live com a gente. Sejam todos muito, então, bem-vindos. Sejam muito, 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 muito bem-vindos. Boa! Bem-vindo, meu querido. Tá me ouvindo bem? Fala, filhão. Graças a Deus. Tá tudo jóia. Um monte de gente boa aí, né, rapaz? Olha que legal. Você vê? Muito bom. Seja muito bem-vindo. Ótimo. Tá, já tá começando a encher. Bem-vindo, querido. Rapaz. Josi, tudo bem, querida? Bem-vinda. Bom, pessoal, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou apresentar, então, rapidamente o Walter. O Walter é um grande amigo meu, a maioria de vocês aqui já conhece, né, o Valtão. Ele é uma pessoa maravilhosa, que simplesmente você sabe, né, que eu puxo a sardinha para você. Ele simplesmente tem uma forma de conduzir as relações, né, de falar de relacionamentos como um todo, que é uma inteligência que a gente precisa desenvolver, né? A inteligência relacional, seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal. E o Walter, então, ele é especialista nesse tema. Eu vou deixar aqui um espaço para você se apresentar, então, Walter. Seja muito bem-vindo. Se apresenta para a gente. Obrigado. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite, né? Não poderia ser diferente, porque você sabe o carinho, o respeito que eu tenho por você, né? Um jovem fantástico, sensacional, uma capacidade absurda, e eu falo isso de coração aberto, porque é o que eu sinto, e eu sou transparente nesse ponto. Então, agradecido aí pelo convite, por entrarmos nesse assunto, né? Eu entrei nesse mundo de desenvolvimento pessoal, né? Desenvolvimento humano, eu tenho 5 anos, mas só há pouco tempo é que eu tomei direcionamento sobre relacionamento. Embora já faça isso já há muitos anos, né? Porque além de trabalhar com desenvolvimento de inteligência relacional, eu sou diácono permanente da Igreja Católica, então eu já trabalho com encontro de casais há mais de 30 anos. Muito então, bom. Já tenho uma certa experiência de envolvimento com pessoas, né? E também, dentro do trabalho da igreja, também me ajudou muito nesse ponto. E aí, quando eu entrei para esse mundo do relacionamento, do desenvolvimento humano, aí eu disse, cara, essa é a minha praia, é disso que eu gosto, né? E aí, há pouco tempo, né, com a sua ajuda, com a ajuda da Simone, eu descobri o título, né, pelo qual eu quero ser lembrado e conhecido, que é o desenvolvedor de inteligência relacional. Muito né? bom. Porque é isso que eu gosto e é isso que eu gosto de fazer. Muito bom.
Então, seja muito bem-vindo. Pessoal, se vocês tiverem dúvida pra gente, já vão colocando as dúvidas aí. Eu vou pedir então, Walter, eu fiz uma live na semana passada falando sobre como os relacionamentos interpessoais, ou seja, o nosso relacionamento conosco, influencia na nossa carreira e nas nossas escolhas, tá? Então, quem não assistiu e quiser entender sobre como é que a gente precisa se relacionar com a gente mesmo, pode ir lá no YouTube, eu subi lá, fui com a Denise, e aí hoje eu queria falar sobre esse relacionamento interpessoal com os outros, né? Então, Walter, me explica primeiro a sua visão sobre a importância da gente saber se relacionar com os outros para que a gente possa ter um desempenho melhor e ter até uma carreira mais saudável. Tá. Então, a princípio, vamos começar dando uma visão sobre o que é relacionamento. Ótimo. Né? Não é nada mais nada menos do que a forma como nós interagimos um com o outro. Né? Isso é relacionamento. Né? Uhum. E só existem dois tipos de relacionamento. É o relacionamento interpessoal, que é o que nós estamos fazendo agora, e com toda essa galera que está participando conosco aí, e o relacionamento intrapessoal, é comigo mesmo. Né? Em algumas vezes, quando eu falo disso, eu pergunto para as pessoas quantos tipos de relacionamento existem. A pessoa fala um monte de relacionamento. Não. O que existe de muito são formas de se relacionar. E se nós prestarmos atenção no nosso dia a dia, nós somos vários personagens. Né? Ou seja, eu sou o Walter marido, eu sou o Walter pai, eu sou o Walter avô, e com relação ao pai, eu tenho 2 filhos, tenho um casal. Ou seja, a minha forma de relacionar com a minha filha é uma, a minha forma de relacionar com o meu filho é outra, a minha forma de relacionar com a minha neta mais velha é uma, e com a minha neta mais nova é outra. Ou seja, nós somos vários personagens, só que todos eles são extremamente influenciados e estreitamente ligados ao relacionamento intrapessoal. Ou seja, eu comigo mesmo. Porque eu só posso dar para o outro aquilo que eu tenho. Perfeito. Entendeu? Então, a ideia de relacionamento é isso. Então, a forma como para que eu possa me relacionar bem com o outro, está profundamente ligado à forma como eu relaciono comigo mesmo. Perfeito. Né? E aí, a partir do momento que eu consigo estar no equilíbrio comigo, eu consigo entender o outro. E olha que interessante, né? Você comentou sobre os papéis que a gente representa nos relacionamentos, né? E muitas vezes a gente ouve as pessoas comentando um certo peso, né? Ou até uma certa culpa, e muitas vezes, por ser de uma forma em um ambiente, um desses papéis, como você mesmo disse, ser de outra forma nos outros papéis, como se ela tivesse na cabeça dela uma obrigação de ser a mesma pessoa ou ter a mesma postura em qualquer um dos ambientes, né? Como é que você enxerga esse tema? Isso é interessante. Tem pessoas que falam assim, eu no trabalho sou igual do jeito que eu sou em casa. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa que não está batendo bem. Né? De repente, se você pegar um militar, assim, não, eu em casa sou igual ao que eu sou no quartel. Aí, outro dia eu perguntei para um amigo meu, que é sargento da Marinha, eu falei, cara, quando você chega em casa, você pede os seus filhos para bater continência para você? É isso? É assim que você acha? Aí disse, não, peraí, não é assim. Eu disse, tá, então no quartel você é um jeito, em casa você é outro. E conosco também acontece do mesmo jeito. Por quê? Porque nós lidamos com seres completamente diferentes. Por isso que eu falei, a forma como eu converso com o meu filho é diferente da forma que eu converso com a minha filha. Perfeito. Por quê? São 2 seres diferentes. Entendeu? São 2 seres diferentes. Então, são esses múltiplos papéis que nós exercemos todo dia. Né? Mesmo na quarentena, que nós estamos fechados, trancados, né? Recolhidos, mesmo esses papéis, aqui em casa sou eu, minha esposa e minha sogra.
Eu não posso conversar com a minha sogra do mesmo jeito que eu converso com a minha esposa e vice-versa. Ou seja, na hora de conversar com a minha esposa é um jeito, na hora de conversar com a minha sogra é outro jeito. É assim que funciona. Nós temos a consciência de que nós exercemos vários papéis todos os dias e nos policiarmos, tá? Para não achar que a pessoa que eu falo uma coisa, a outra vai ouvir do mesmo jeito, vai entender do mesmo jeito. E aí entra o que eu chamo as 3 bases de sustentação de um relacionamento, né? Que é o respeito, Ótimo. a comunicação e o amor. Não o amor como sentimento, mas como escolha. Olha que interessante, você está falando de comunicação, né? A Tainá está perguntando aqui, legal, entendi essa parte de que a gente representa papéis diferentes, né? Mas como então que a gente faz para deixar os problemas quando a gente tem em casa, por exemplo, e conseguir ter no trabalho um desempenho ou conseguir lidar no trabalho desassociado dos problemas pessoais, por exemplo? Isso é um exercício. Se eu disser para você, é mole, não é assim. Tá? Até porque, o que acontece? Essa ideia de olhar para relacionamento, ter um olhar diferenciado para relacionamento, ela é nova. O termo inteligência relacional é novo. Tem várias, eu tive dando uma olhada na internet, tem várias definições. Quem está certo e quem está errado? Não existe certo e errado. Né? Então, essa ideia de olhar para isso, é porque nós sempre olhamos para o lado negativo. Sim. Né? Ou seja, eu estou com um problema em casa, eu pego esse problema, boto embaixo do braço e levo para o trabalho. Cara, se você já sai emocionalmente abalado de casa, quando chegar no trabalho, aquela emoção ruim está ali do teu lado. Sim. Né? Aí teu amigo, tua amiga vai falar alguma coisa, você pensa que está falando com a esposa que você estava doido para meter o cacete. O termo imbecil que eu falei, mas aquela ânsia de brigar, não sei o quê, você vai... Cadê? É respirar, né? Se posicionar. Não, peraí. Lá é uma coisa, aqui é outra. Legal. A gente está... a gente fala o que é inteligência emocional, né? Nada mais que isso. Eu vejo assim, eu acho que nós somos seres que não somos apartados, né? Então esse conceito de deixar o problema em casa como se ele fosse um saco que eu carrego, né? E aí eu deixo o saco em casa e aí eu vou para o trabalho totalmente desassociado e vou ter um dia normal, tranquilo. Ele é meio complexo mesmo, né? Não dá, não é desse jeito que a gente funciona. Então, apesar da gente representar papéis, né? Nós somos um ser único. Então, na minha visão, quando a gente trabalha a inteligência emocional, quando a gente consegue entender que, apesar de algumas coisas, a gente tem que mudar o nosso foco para outras, a gente consegue desenvolver musculatura emocional suficiente, né, para que a gente consiga trabalhar com esses pontos em outro lugar. Então, você falou lá, e tem um tripé, né, que é comunicação, amor e respeito. Usando esse tripé, até para responder à pergunta da Tainá, olha que interessante, né? Se eu entendi que comunicação, respeito e amor norteiam as relações, quando eu pego o problema de casa, que sim, ele me influencia, mas quando eu deixo ele me afetar no trabalho a ponto de eu ser grosso, ou de eu não fazer uma entrega que eu precisava fazer, eu estou respeitando as outras pessoas do meu ambiente? Eu estou usando a melhor comunicação possível, até talvez para informar que eu estou com um problema, que talvez tire o meu foco naquele dia. E eu estou sendo amoroso no sentido de entender a minha posição dentro desse contexto e como ela afeta o sistema em que eu estou inserido? Muito bom, legal isso aí. Não, muito, completamente. Vamos olhar, vamos falar de um pressuposto da PNL. Uhum. A nossa energia flui para onde o nosso pensamento foca. É isso? Uhum. A nossa energia flui para onde o nosso pensamento foca.
Se eu estou focado no problema em casa, a energia está toda lá. Uhum. Né? Veja aquele tal negócio. Eu vim para o trabalho e trouxe o problema. Então eu estou focado ali no. A energia está ali. Sim. A pouca energia que resta para o restante do relacionamento do trabalho, eu vou ter que dividir. Os problemas do trabalho, as atitudes que eu tenho que tomar, as conversas que eu tenho que ter. E aí, nessa baixa utilidade da energia, eu posso ser mal criado, eu posso ser estúpido, eu posso cometer erros. A questão está justamente é o seguinte: você não deixa o problema em casa, você leva com você. Mas você pode, tá, o que que eu preciso resolver, o que que eu trouxe de casa? Qual foi o problema? Qual foi o problema? É analisar qual é o problema, olhar para o problema e dizer assim, eu tenho que resolver agora? Eu consigo resolver esse problema agora? Não, eu não consigo resolver. Só quando eu voltar para casa para conversar com a esposa, com o marido, seja lá, né, com o cônjuge. A questão é isso, é ter essa clareza para que, se eu não posso resolver agora, isso vai ficar martelando na minha cabeça e eu vou perder o foco no resto das coisas. Olha que interessante, né? O Jean, ele colocou aqui agora. Ah, tá bom, ok, até entendi isso. Só que na prática é difícil, a gente não é robô, né? Que a gente troca uma peça e coloca outra. E aí, eu achei muito legal. Tem uma questão que é a seguinte. Todo mundo aqui já foi adolescente, né? Imagina se a gente chegasse na nossa idade atual com aquela inteligência emocional que a gente tinha quando era adolescente. Ou seja, eu tinha um problema que hoje, muitas vezes, a gente olha e percebe que não era tão complexo, não era tão grande, e que ele mexeu muito com a gente naquele momento, lá no passado. Uhum. O que aconteceu? O problema era bobo, de fato, ou naquele momento em que você viveu, ele era complexo, quando você relacionava ele com a sua maturidade emocional naquela época e idade, e hoje, quando você olha mais velho, com mais maturidade, com mais musculatura emocional, ele parece menos complexo. Isso. Tem uma questão aí que eu estou preparando um trabalho, uma outra linha que eu estou entrando, que mexeu muito comigo esses dias. Uma frase que eu ouvi, já tinha ouvido antes, mas não tinha dado foco, mas dessa vez, por alguma razão, bateu de forma diferente. A pergunta é: você existe ou vive? Boa. Você existe ou vive? Né? O existir é passar por esses ciclos que você narrou lá do tempo da juventude, uhum. né? O tempo da adolescência, é passar a rodo por esses lugares. Vivi legal, tal, não sei o que, lá era complexo, olhando para aqui agora, né? Putz, como eu fui besta, caramba, quanta bobagem que eu fiz. Né? Tem até uma fala que muitos adultos, vamos colocar assim, falam assim, nossa, eu quando era jovem fiz um monte de merda. Tá, hoje você tem o olhar para chamar de merda, mas lá não era. Não era. Entendeu? Lá não era. Ou seja, é um passar de ciclos. Perfeito. Se você conseguiu adquirir experiência e olhar hoje como uma besteira lá, você tem condições de olhar hoje de forma diferenciada para outros problemas. Uhum. Agora, se você só existiu nesse período, se você não viveu, se você só existiu, vai continuar fazendo merda. Não importa a idade que você tenha. Entendeu? Não importa a idade que você tenha. Né? É por aí, a coisa funciona por aí. Olha só, interessantíssimo isso que você falou, né? Você vive, você existe ou simplesmente vive, passa pela vida, né? Então, isso... existe ou vive, é diferente. Existe ou vive, existe ou vive. E aí eu usei um termo aqui, um pouquinho antes, ainda complementando o final da pergunta do Jean, eu falei de musculatura emocional. Por que a gente falar de musculatura emocional fica mais didático do que inteligência emocional?
Porque musculatura é uma coisa que você treina, né? Então você vai para academia, você puxa lá um ferro, faz uma flexão, uma abdominal, você desenvolve o seu músculo. Então esse músculo, ele aguenta um peso, você estressa ele, atenção, você não vai lá e faz carinho no músculo, você estressa ele. Quando você estressa esse músculo, o seu corpo entende que há uma fadiga, há um estresse, ele precisa recuperar aquele músculo, e no ato de recuperá-lo, ele acaba criando uma musculatura mais forte para que você se adapte e possa lidar com aquele peso, né, com aquele estresse, de uma forma melhor no futuro. Quando a gente fala de musculatura emocional, é a mesma coisa. Você só desenvolve a sua musculatura emocional quando você tem conflito e estresse, encara de forma presente, não foge, e aí você aprende com aquele processo. E aí quando você aprende com aquele processo, você ganha musculatura emocional, e talvez quando ele acontecer de novo, você vai lá e falar, opa, esse eu já conheço. Eu já sei que eu saio da linha quando tal coisa acontece. Então eu vou desviar um pouquinho aqui o caminho. É a metáfora, Walter, do condutor de elefante, né? É como se o meu cérebro racional fosse o condutor de um elefante, Sim. o meu cérebro emocional, né, ele fosse o elefante em si, e se eu, condutor, não tomo o cuidado para conduzir o elefante da forma correta, quem é mais forte? Quem vai ganhar a briga? O condutor ou o elefante? O elefante. Sim. Agora, se eu sei, por exemplo, que tem uma macieira no meio do caminho, e que se eu levar o elefante até a macieira, ele vai parar para pegar a maçã. Eu, condutor, não posso pensar no caminho antes e pegar um caminho que desvie da macieira? É por aí. É exatamente por aí. 300 anos antes de Cristo, um filósofo grego, né, disse o seguinte, o homem é um animal racional. Eu entendo o que ele quis dizer com isso. Eu digo que se ele vivesse hoje, ele ia pensar diferente. Se vivesse hoje, ele ia pensar diferente. Porque hoje, nós, seres humanos, somos extremamente emocionais. E é por isso que nós temos problemas em lidar com problemas. Olha aqui. Né? E casa, trabalho, trabalho, casa. Por quê? Porque a maioria dos nossos julgamentos são sempre emocionais. Né? São sempre emocionais. Então, nenhuma briga, nenhum bate-boca, nenhuma discussão acalorada acontece no campo das ideias. É sempre Perfeito. No campo das emoções. Né? Eu estava conversando isso com um amigo ontem, falando justamente sobre isso. Porque um casal, vamos pegar um exemplo de um casal. Quando começa o bate-boca, eles começam a querer um gritar mais do que o outro. E não se ouvem. O que eles querem é um gritar mais que o outro. O que é isso? É a emoção subindo. Né? Chega um ponto, ou se matam, ou se agridem, sabe? Ou seja, não existe briga, não existe bate-boca no campo das ideias. Se fosse no campo das ideias, qual é a dica que eu dou? Normalmente o casal que, a gente briga muito. Tá. Preste atenção. A hora que o ânimo começa a levantar. Sentiu que vai subir, vai um para cada lado. Perfeito. Vai um para o quarto, outro fica na cozinha. Tá, dá 15 minutos. Deixa a adrenalina baixar, aí volta. Percebeu que a conversa está indo, isso é exercício. Deixa eu fazer um parênteses. A musculatura. O Adriano escreveu uma coisa maravilhosa. Ó. Ninguém marca para brigar no dia seguinte. A emoção é no momento. Marca. Sim, exatamente. É para isso. Mas aí é que está a questão do exercício, do estressar a musculatura. Sentiu que vai, sai. Ótimo. E aprende, né? Olha que interessante. Eu acabei de sair de um atendimento agora, tem uma cliente às quartas-feiras, e falando sobre relacionamentos interpessoais e a conexão desse tema com o trabalho, foi inclusive o tema da nossa conversa de hoje, né? Dentro do nosso processo. Que interessante. A reação que você comentou de casal, por exemplo, ela é muito recorrente no ambiente corporativo. Muito. Por quê?
Ah, eu não gosto do meu colega. Ah, eu não gosto do meu chefe. Ah, o meu chefe gritou comigo, ou ele foi mais áspero. Às vezes, aquilo que você falou, eu trouxe um problema de casa, e aí eu enxergo que a forma com que o outro falou comigo, eu alucino, ou seja, não existe um fato, eu faço uma leitura, uma livre interpretação, né, da atitude do outro, e aí eu começo, não, ele falou comigo isso porque é pessoal, ela tem um problema comigo porque ela quer ser melhor do que eu, ela não gosta de mim, ela quer a minha cadeira, e aí você começa a gerar uma série de interpretações livres que não são racionais, né? Essas interpretações livres, elas na verdade são o nosso cérebro emocional querendo justificar um processo que aconteceu no nosso sistema límbico. Então eu fiquei irritado, e aí o meu cérebro começa a falar, tá vendo? Você tá irritado porque ela foi brava com você, porque ela não gosta de você. E aí a gente começa a ficar cada vez mais conflituoso no trabalho, tendo problemas. Então uma dica para a gente fazer isso, até usando um pouco da PNL, né, é fazer ensaios mentais. O que são ensaios mentais? Tudo bem, você se descontrolou, você teve um problema, ótimo. Chega em casa, senta, analisa aquela situação e imagine na sua cabeça uma outra, ou duas outras, ou três outras formas que você poderia ter usado para resolver o problema. Tá bom, fulano gritou comigo, eu gritei de volta. O que de diferente eu poderia fazer para lidar com essa situação de uma forma diferente? A mágica desse processo é o seguinte, quando eu imagino esse processo, o meu cérebro, ele processa isso como realidade. E ele começa a prever uma outra rota de resposta. Ah, então eu poderia ter respondido mais conscientemente? Legal. Ele computa essa resposta como uma resposta possível. Então, dentro do mundo corporativo, Valtão, vou pedir até para você responder uma pergunta, mas dentro do mundo corporativo a gente percebe o seguinte, quanto mais a internet ficou disponível, quanto mais o conhecimento ficou acessível, né? As pessoas têm hoje pouca retenção de conteúdo, elas não conseguem cercar muito o conteúdo está disponível. A gente começa a perceber que não é a habilidade técnica, na maioria das vezes, que diferencia o melhor profissional do profissional que talvez não seja tão reconhecido. São as habilidades comportamentais, as habilidades sociais e a forma com que esse indivíduo se relaciona no trabalho que acabam muitas vezes destacando esse profissional dentro do ambiente de trabalho. Como é que você vê esse processo? Deixa eu só voltar um pouquinho no que você falou antes da pergunta. Eu vou falar de um outro filósofo, já do primeiro século, que é da área do estoicismo, que eu estou apaixonado pela filosofia estoica, que é o Sêneca, que ele dizia o seguinte, a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. Perfeito. A gente sofre mais na imaginação, na realidade. Então, quando você fica imaginando, pô, fulano não gosta de mim, tá, mas ele falou isso para você? Ah, não, ele não disse, mas ele fez isso. Tá. A gente trabalha com tanta questão de imaginativo e é sempre pro negativo. Por que é sempre negativo? É porque existe uma coisa chamada de viés da negatividade. Ótimo. Por quê? O que é o viés da negatividade? É um processo normal para o nosso cérebro de que, como uma das funções do cérebro é a proteção, se você pensa no negativo, você já tem uma criação. Né? Só para ter uma ideia, dura muito mais a dor da perda de 10 mil reais do que a alegria de ganhar 10 mil reais. Sim. Por quê? Porque o negativo ele tem um certo destaque no nosso cérebro. Por que as mídias se dão muito bem vendendo notícias ruins? Porque é uma tendência nossa a focar no ruim. Olha que legal, né? Só para a gente entender, então, o que o Walter trouxe. Não é só uma questão de você ser good vibes, abraçar uma árvore, dizer eu sou feliz,
eu vou pensar em coisas boas. Não é só assim que funciona. Ele está dizendo então pra gente que o nosso cérebro, ele tem uma programação natural, que ela vem do nosso instinto de sobrevivência, que é prever o negativo. Porque se eu não prever o negativo, eu simplesmente vou correr risco de morrer. E esse é o comportamento natural do nosso sistema mais primitivo, que é o sistema reptiliano. Então, quando a gente imagina cenários, lembra do elefante e do condutor? O meu elefante, ele vai tender sempre a ir para o negativo, por uma questão de programação inconsciente. Então, eu, condutor, preciso me trazer para a presença de puxar ali a condução e falar, não, nós vamos para o outro lado. Olha como isso é interessante. Você não vai acordar um dia e, nossa, agora o mundo todo é cor-de-rosa, eu só vou enxergar coisa positiva e maravilhosa. Não é assim que funciona. É domar o elefante. É domar o elefante. É domar o elefante. É domar o elefante. E esse processo, ele não é um passe de mágica. Sim. Entendeu? Mas deixa eu voltar na pergunta. Faz de novo a pergunta que eu acabei embolando. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que você vê os relacionamentos dentro do ambiente de trabalho e como é que os relacionamentos afetam o ambiente de trabalho. Lembrando até que você já fez um trabalho corporativo comigo na empresa onde eu trabalho, né? Falando justamente sobre isso. Relacionamentos para potencializar resultados. Isso. Como eu coloquei no início, dando uma explicação sobre relacionamento. O relacionamento interpessoal, ele só vai funcionar bem se eu tiver um bom relacionamento intrapessoal. Né? E as 3 bases do relacionamento que eu falei, de respeito, comunicação e amor, ela funciona também no intrapessoal. Eu me respeito. Eu converso comigo. Parece coisa de maluco, mas é verdade. Eu me amo. E esse me amar aí não tem nada a ver com egoísmo, egocentrismo, nada disso. Entendeu? Por quê? Porque eu só posso dar o que eu tenho. Se eu não tiver para dar, vai dar ruim. Vai dar ruim. Entendeu? Então, esse relacionamento no trabalho, eu tenho que olhar primeiro o seguinte, eu estou preparado para trabalhar, começa por aí. Né? Vamos lá, voltar para um casal. Eu hoje, quando a pessoa pergunta, como é que eu poderia ir para um casamento? Cara, 2 coisas são fundamentais. Primeiro, independência financeira. O casal, os dois têm que ter independência financeira. Para não haver uma dependência do outro, seja qual for. E a segunda independência é a independência emocional. Se eu vou para uma relação dependente emocionalmente de alguém, ou uma carência afetiva muito grande, a tendência é ruim. Isso funciona no corporativo. Se eu não tenho um equilíbrio emocional para lidar com o outro, eu não vou entender que quando o outro chega bravo, por alguma razão, algum problema que ele não conseguiu ir, mesmo na casa dele, teve um problema sério lá e tal, não sei o que, o cara chega doido, xingando, chutando o balde, fazendo tal, não sei o que. Eu não tenho nada a ver com aquele problema. Perfeito. Se eu bato de frente, eu criei um problema para mim e estou aumentando o problema dele. E tem mais, eu estou aumentando um problema naquele sistema chamado empresa. Sim. Entendeu? Ou seja, veja só, se eu olho, entendo, você vem cá, o que será que ele falou assim? Ele é sempre assim? Esse é o jeito dele de falar? Esse é o jeito dele de se comunicar? É que nem em relação com o chefe. Hoje, graças a Deus, os chefes estão morrendo. Né? Graças a Deus, os chefes estão morrendo. Estão aparecendo os líderes. Né? Perfeito. O líder é isso. É ter essa visão de entender. Vamos lá, falar de respeito. O que é o respeito no relacionamento? É entender que o outro é
o outro. E que você só tem 3 coisas que você tem controle na sua vida. É o que você pensa, o que você faz, o que você fala. O que o outro pensa, faz ou fala, você não tem controle. Perfeito. E se você não tem controle sobre o outro, use o controle que você tem sobre você mesmo. Se o outro chega chutando o balde, você sai de perto para o balde não bater em você. Né? É aquele famoso que você usa há muitos anos, aquela frase, eu conto até 10. O contar até 10 é isso, é você ter um tempo de reflexão. Perfeito. Por que será que o outro está fazendo isso? Por que será que o outro falou isso comigo? Por que será? Em vez de dizer assim, pô, será que ele quer tomar o meu lugar? Será que ele quer me puxar o meu tapete? Não. Por que será? Então, aí é uma busca, mais uma vez. É varinha mágica? É fórmula de bolo? Receita de bolo? Não, não é assim. Mas é exercício. E se eu não começar, né? Se eu não começar, não vou chegar. Se eu não der o primeiro passo, eu não vou conseguir dar o segundo. Né? Aí eu vou citar uma outra frase, uma outra frase de um filósofo estoico também. Aliás, o mesmo Sêneca. Se eu acho que alguma coisa, se eu deixo de fazer alguma coisa por achar que é impossível, no final eu acabo descobrindo que é impossível porque eu deixei de fazer. É a teoria que se autorrealiza. Perfeito, perfeito. A Simone perguntou aqui como é que a gente consegue, assim, estava perguntando, como é que a gente consegue lidar, então, com esses relacionamentos no momento de Covid? Os dois estão em casa, estão trabalhando e morando no mesmo ambiente. Como é que a gente lida com esse tipo de situação? É aquele negócio. Sentiu que a coisa está saindo do controle, vai um para cada lado. Um se tranca no quarto, outro se tranca na cozinha. Inspira, expira, inspira, expira 3 vezes, baixa a adrenalina e volta. Por quê? Para sair do campo emocional, para entrar no campo das ideias. E aí poder conversar. Entendeu? Poder conversar. Por quê? Se eu não tenho esse entendimento de olhar para esse momento em que eu estou fugindo do meu normal, do meu controle normal, né? Do meu controle. Se eu não percebo, o outro vai achar que eu estou querendo tomar conta da situação. Perfeito. E porque é o outro, ele disse, não, aqui quem manda sou eu também. E aí tem um embate. E os dois conseguem perceber que, opa, peraí, esse não é o nosso normal, não é assim que a gente age, não é assim que a gente conversa, não é assim que a gente fala. Vamos para cada lado. Mas tem que ter essa consciência de tomar essa decisão é uma decisão racional, para que as coisas abaixem. 15, 20 minutos, 1 hora, dia seguinte, sei lá, volta ao papo, volta na conversa. Mas esse exercício é fundamental. Olha que legal, né? Você está falando de exercício, exercitar, né? Você falou, não é varinha mágica, é um processo. Não. A gente falou de musculatura emocional. E olha que interessante, né? A gente tem que pensar que nós somos seres de hábitos e de comportamentos repetitivos, né? Então, eu estou até respondendo uma pergunta que alguém fez que ficou mais para cima. Então, o que acontece? Como é que a gente é criado via de regra? A criança já é criada do não faça isso, vai tomar choque, vai queimar, vai cair, isso está alto. Ou seja, perigo, 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 bronca, não faça isso, não faça aquilo. Quando você vai crescendo, você continua com essa programação. Por exemplo, quem tem filho aqui, quando recebe o boletim, e o seu filho tirou 7 notas boas e uma vermelha muito ruim, você fala com ele sobre qual? A vermelha é muito ruim. Você fala, meu Deus, eu não acredito que você vai bombar em matemática. Ele tirou 10 em história, 10 em geografia. A gente tende a olhar. Então, todo esse comportamento no trabalho, né, quando você começa a trabalhar, vamos voltar um passo, faculdade. Qual é o foco da faculdade? É passar na prova. Então, na verdade, o foco não é passar na prova, o foco é não reprovar.
Desculpa. O foco é não reprovar. Tanto o foco é não reprovar que a maioria dos estudantes presta 10 escolas. Passei em uma, tá maravilhoso. Porque ele quer não reprovar no vestibular. Aí você vai para o trabalho, como é que é o famoso feedback? É de melhoria. Você faz 10 coisas boas. Vão falar com você sobre o quê? Sobre o problema. Sobre o seu comportamento que é problemático. Então, não é só uma questão de sobrevivência, de olhar para o negativo. Sim, é uma questão de sobrevivência, de olhar para o negativo, mas também porque a forma com que a nossa sociedade molda, né, o desenvolvimento faz com que a gente sempre olhe para as coisas negativas, para o perigo e para a perda. A perda é uma coisa ruim. Testar é ruim, porque se eu testar, significa que eu tenho duas opções: fracassar ou conseguir. E a gente não lida bem com o fracasso. A gente não lida bem com o erro, desde que a gente é criança. Então, quando a gente fala assim, conta até 10, vai para o banheiro ali, quebra o estado para que você volte, é um treino. Você precisa fazer isso várias vezes para que você aprenda um novo comportamento, para que você aprenda uma nova forma de lidar com aquela situação problema, que muitas vezes é uma situação que não está dentro da sua programação. O Gunter perguntou aqui, eu vou jogar para você a pergunta e depois eu complemento, Walter. Tá bom, ótimo, a gente entendeu o condutor do elefante lá, mas e quando a gente é tirado do sério? Por exemplo, quem tem filhos, quando o seu filho te tira do sério, como é que a gente faz para voltar para o eixo e não explodir? Até porque a gente acabou de entender, né, que o nosso comportamento com as crianças vai afetar o desenvolvimento delas. Tá. Respondendo pro Gunter é o seguinte: ninguém te faz raiva. Quem te faz raiva é você. Quem te faz raiva é você. O outro pode ser um motivo. Interessante. Mas a raiva, quem te faz raiva é você, não é o outro. Lembra que eu falei dos três pontos de controle? O que eu penso, o que eu faço, o que eu falo? Uhum. Você não tem controle sobre o que o outro fala. Se aquilo que ele fala te causa raiva, é porque tem alguma coisa, né? Que tem alguma coisa que está te incomodando. Vamos pegar as quatro bases da comunicação não violenta, né? Me faltou aqui, me perdoa a falha, não lembro o nome do autor do livro. De comunicação não violenta. Qual é as 4 pilares? Primeiro, observação. O teu filho te fez raiva, te fez alguma coisa. Você observa a situação. Segundo, sentimento. Que sentimento causou em você? Né? Terceiro, que valor em você esse sentimento não foi atendido que gerou esse sentimento? Perfeito. É uma observação. Entendeu? Aquele está na base, que eu falei. É prática, é exercício, é dar o passo atrás. Em vez de se tornar reativo, se tornar proativo. Ótimo. Entendeu? Por que ele está me fazendo raiva? Por que a atitude dele está me incomodando? Que valor meu não está sendo correspondido para que a atitude dele me leve a ficar com raiva? Né? E uma dica para o Gunter. Né? Uma frase que a Andréia adora quando eu falo. Enquanto você está na raiva, o outro está na rave. Entendeu? E a raiva só faz mal para quem sente. Perfeito. A raiva é basicamente um veneno que você toma esperando que o outro morra, né? Exatamente, é por aí. E aí, olha só que interessante, né? Você comentou, eu achei maravilhoso. Eu gosto sempre do exemplo prático para a gente tangibilizar, né? Então, a gente falou um pouco sobre ensaio mental, sobre perceber o que me incomoda, porque na verdade eu só reajo ao que reverbera, ou seja, eu só reajo a algo que tem dentro de mim. Exemplo prático. Alguém vem para mim e fala assim, vou usar um exemplo idiota, né? Simplista, porque exemplos simplistas são mais fáceis de entender. Uhum. Se alguém chegar para mim e falar assim, Luiz, seu cabelo verde é ridículo.
Eu vou ficar bravo, desesperado, vou xingar o outro? Não, eu não tenho cabelo verde, não é um problema pra mim, né? Aí o outro vem e faz uma ofensa pra você ou diz alguma coisa que te incomoda muito. Tá dizendo mais sobre o outro ou sobre você? Ele diz Perfeito. mais sobre você. E aí é o que a gente falou sobre o ensaio mental. Você precisa da presença e da análise, como você falou, qual é a emoção que me gera, onde reverbera em mim, o que está acontecendo. E aí, para quem tem filhos, vale a pena o ensaio mental. Refletir e pensar, nossa, que outra resposta, ou de que outra forma eu poderia ter reagido a esse evento ou ao que aconteceu? Ah, eu acho que eu poderia ter reagido de outra forma. Só esse movimento de estar aberto a uma nova possibilidade, ele vai ser lido pelo seu cérebro como uma oportunidade. Agora, lembra do elefante? Se você não estiver conduzindo o elefante vai para onde ele quer. Se você não estiver presente para usar esse recurso que você criou no ensaio mental, então seu filho fez aquela situação que te tirou do sério. Respira. Usa aquilo que você já refletiu. E aí é óbvio, né, gente, que você tem níveis de estresse diferentes. Você começa testando esse novo comportamento com coisas menores. Quando você aprender a lidar com as coisas menores, você vai ganhando musculatura para lidar com as maiores. E aí, cada vez mais, você vai conseguir lidar com problemas mais complexos sem ser tirado tanto do seu caminho de racionalidade. Fez sentido, Gunter? Ajudou? O que mais? Dicas para crianças. Eu gosto desse tema. Para criar filhos. O que você tem de dica aí, Walter? Rapaz, olha, cara, agora é meio complicado, né? Porque meu filho já tem 32, a minha filha já tem 35. Aquelas crianças que eu tenho mais próximas são as minhas netas, que têm 9 e vai fazer 5 anos, a mais nova, né, cara? E aquele tal negócio. Dica de avô não é muito legal, não. Entendeu? Porque a tendência do avô é o seguinte: as netas podem tudo, ou Sim. quase tudo. Entendeu? Então, para dar uma dica para a criança agora é meio complicado. Eu prefiro deixar isso para quem é pedagogo, Mas psicopedagogo. olha que interessante, né? Um negócio que você puxou que eu achei legal. Se a gente vive vários papéis, né? Sim. O avô também tem seu papel. Não, claro. E esse papel, né, de liberar a imaginação da criança, de ser mais permissivo, de fazer com que a criança enxergue um campo de possibilidades maravilhoso, ele vai ajudar na criatividade da criança, ele vai ajudar na imaginação e na autonomia, na criação de âncoras positivas da infância, para que ela cresça como uma criança mais feliz e mais saudável. Mas onde é que vai dar problema? Quando eu confundo a minha posição de avô com a posição de pai. Isso. Quando eu Tem tento um outro, invadir o espaço, né? e tem um outro detalhe aí, que é o seguinte: normalmente, numa forma normal, a presença do avô, da avó, ela não é todo dia. Perfeito. Entendeu? Todo dia está com pai e mãe. Né? Uma hora, outro momento. A não ser aqueles que os netos moram com os avós. Né? A minha filha morou até setembro do ano passado, morou comigo aqui. Tinha essa influência, tanto é que a minha neta mais velha, ela é fera em desenho e eu sempre incentivei, sempre dei força, né? A pequenininha dá para virada, mas, né? Então tinha isso. Hoje nós estamos, embora perto, mais distante, porque a gente não se vê nem se fala todo dia, né? O pai e a mãe não, tá ali no todo dia. Ainda mais agora na pandemia, são 24 horas, né? Então, Uhum. tá nessa visão constante aí. Mas tem isso, tem a responsabilidade, Sim. né? E a responsabilidade de também fazer parte do sistema criador, de criação, criador não, do sistema de criação dessa criança. Ótimo. Então, o avô e a avó têm esse papel, né? Aí vai de cada um, né? É o que eu falei.
Se eu entendo, mas o meu avô e minha avó não me deram isso. Tá, isso não quer dizer que você não possa ter ou buscar para dar. Porque se eu sento neto, assim, meu pai e minha mãe nunca me deu carinho. Pô, tu vai repetir padrão? Tem uma história legal que eu queria contar, vou encurtar por causa do tempo, é o seguinte, né, tinha um grupo de cientistas americanos que eles começaram a fazer estudos com crianças que viviam em orfanato e acompanhar o desenvolvimento dessas crianças. E aí eles pegaram gêmeos, né, dois meninos, cujo pai desses meninos tinha sido um criminoso, né, acabou pegando prisão perpétua, não pôde criar os filhos e eles foram pro orfanato. E eles acompanharam, então, o desenvolvimento dessas duas crianças. Ao longo da vida, essas crianças tiveram dois caminhos. Um deles também acabou preso, ele virou um traficante, ele foi preso. E o outro, ele virou um pai de família correto, ele tinha lá um emprego estável, etc. Quando eles foram entrevistar os dois, eles notaram uma semelhança nas respostas, que era o seguinte: quando foram questionados do porquê deles terem se tornado aquilo que eles eram, então por que um virou um criminoso? Ele respondeu: porque sendo meu pai quem foi, o que mais eu poderia ter sido? E quando perguntaram para o outro por que ele seguia muito as regras e era totalmente honesto, a resposta foi muito parecida. Sendo meu pai quem foi, o que mais eu poderia ter sido? Então a gente responde de forma diferente aos estímulos externos, né? E eu queria te lançar uma pergunta que eu recebo muito, em várias lives a gente recebeu, que é o seguinte: tá bom, Luiz, é lindo esse negócio de se relacionar, se colocar no lugar do outro, contar até 10, mas lá no meu trabalho tem uma pessoa que me odeia, ou tem uma pessoa que eu já tentei de tudo e eu não consigo me relacionar bem com ela, a gente sempre tem estresse. O que você recomenda, Walter, que a gente faça para que a gente possa se relacionar melhor com pessoas difíceis? Isso é legal. Isso a gente tinha que fazer uma live só sobre isso. Bom, vamos lá. Olhando de novo para aqueles 3 pontos. O que eu penso, o que eu faço, o que eu falo. Né? Tá. O que no outro me estressa? O que no outro me incomoda? É a forma de falar? É a forma de agir? Quais os valores dele que estão em conflito comigo? Uhum. Porque raramente nós abrimos mão de nossos valores. Tá? Não estou dizendo que não aconteça, mas raramente acontece. Né? A gente só abre mão de valores se o motivo for de bem comum, mas que não te leve para nenhum lugar ruim, não te faça sofrer, porque aí não funciona. Né? Então, a ideia é buscar descobrir qual é o problema real, porque o problema nunca é o problema, né? Qual é o problema real? Por que me atinge? Aonde me machuca? Em vez de entrar no conflito, buscar um entendimento. Eu já tentei. Será que já tentou? Que caminhos você tentou? Né? Vamos buscar de novo o pressuposto da PNL, né? Flexibilidade é poder. Ótimo. Se você pode dar uma recuada, isso não é sinal de covardia. Mas se você pode dar uma recuada para entender o outro e buscar qual é o campo que o outro gosta, de repente, de uma conversa. O cara fala assim: você não gosta de futebol, mas o cara é vidrado em futebol. Entra pelo assunto de futebol. Perfeito. Busca uma flexibilidade. Porque ninguém é rígido o tempo todo. Ninguém é ruim o tempo todo. Ninguém é mau o tempo todo. Se ele agrediu, é porque ele tem algum processo de agressão recebida. Muito bom. Buscar entender isso. Se eu tenho a consciência, o racional de buscar isso, eu melhoro a situação. Porque, de repente, às vezes a gente diz: eu já tentei de tudo. Mas de tudo o quê? De tudo o quê? É que nem aquele pai... É que nem aquele pai que o filho vai preso. Puxa, mas eu dei de tudo. Tá, deu de tudo o quê?
carro zero, roupa de marca, brinquedo caro. Será que não faltou sentar no chão e brincar de carrinho? Ó, Valtão, para te avisar, a gente está quase estourando o tempo já, eu nem vi o tempo passar. Eu queria fazer alguns comentários aqui antes da gente seguir, né, pro encerramento. Primeiro comentário é o seguinte, gente, eu sei que parece, né, nas lives, é muito fácil, então, a gente tem que... a única pessoa que muda sou eu mesmo, e como é que eu faço isso? Tem diversos conteúdos disponíveis aqui no meu canal do Instagram para autodesenvolvimento, para se centrar e se entender e para que vocês façam exercícios práticos. É só exercitando, é só colocando em prática que, de fato, a gente vai conseguir mudar. No meu YouTube, eu quebro algumas lives que a gente faz, alguns conteúdos, em pequenos conteúdos, em pequenos vídeos, para que você possa pegar dicas diárias, inclusive. Pega uma daquelas dicas e tenta implementar no seu dia. O Walter, ele está gerando também mais conteúdo agora no canal dele, todos conteúdos práticos para que a gente possa aplicar na nossa vida. Eu gostei desse tema, Walter, eu gostei do tema. Como lidar com pessoas difíceis para uma próxima live. Então, pessoal, se vocês quiserem que a gente faça uma próxima live só falando de estratégias para lidar com pessoas difíceis, e eu posso trazer, o Valton também, algum exercício de PNL, inclusive, para a gente fazer na live, deixa um comentário lá pra gente, e talvez daqui a 15 dias a gente faça mais uma live. Valtão, quer fazer o seu encerramento também? Cara, eu só queria te agradecer, tá? Você sabe o carinho que eu tenho por ti, não vou repetir tudo de novo, já falei no início, né? Mas quero te agradecer pela oportunidade, brigadão aí, tá? Quem quiser me seguir no Instagram, tem em algum lugar por aí, eu tenho escrito, não lembro bem, mas é walterlima.relacional, né? Perfeito. Então, quiser entrar no Instagram, como você falou, a Si está implementando o meu canal aí no YouTube, né? Para a semana tem mais conteúdo e agora tem novas ideias, novas coisas. Se tem alguém aí com mais de 50, aguarde. Estou vindo com coisa nova para homens e mulheres com mais de 50. Perfeito. Tá? Naquela ideia de existir ou viver. Né? Então, filho, mais uma vez, obrigado. Um beijão na galera toda que participou com a gente hoje. Tá bom? Muito obrigado. Eu queria agradecer também o pessoal que está aqui até agora. Muito, muito, muito obrigado. E lembre-se que relacionamentos vão potencializar todos os resultados que vocês querem ter na sua vida de um jeito ou de outro. Porque nós somos seres relacionais. Obrigado, uma boa noite, Valtão. Obrigado de verdade, de coração. E uma boa noite para todo mundo. Exato. Tchau, tchau. Tchau, tchau.